E aí, pessoal, boa tarde, né? Boa tarde. Então, a gente está aqui. Hoje a gente está aqui gravando o primeiro que a gente pode chamar de Pode Mais Saúde. Pode Mais é o conceito de podcast da Estácio. E aí a gente conversando com os professores de enfermagem, conversando com os professores de outra área da saúde, decidimos fazer um podcast também voltado para a área da saúde. Então, o nosso primeiro aqui, o Pode Mais Saúde, a gente já teve também uma outra gravação de um projeto piloto, mas esse é o primeiro que a gente está inaugurando. A gente vai ter algumas gravações para Mais Saúde, a gente começou com o programa também de fisioterapia, começando com alguns outros cursos para a gente poder ter essa parceria. E aí, não teríamos como fazer um outro primeiro sem a gente chamar algumas pessoas para a gente poder conversar. Nosso tema de hoje é consultório de enfermagem e papel do enfermeiro no consultório. Nós temos aqui com o host comigo junto a Luana, que é acadêmica de enfermagem. E aí, Luana? Tudo bom, professor? Animada? Muito animada. Tá nervosa? Um pouquinho. É diferente essa coisa do podcast, né? A gente ouve muito falar, mas é uma experiência diferente estar aqui do outro lado. Eu posso dizer que eu gosto muito desses podcasts. Não importa, tem várias áreas diferentes que eu gosto desses podcasts, que a gente fica conversando, fica vendo. É muito legal. A gente tem essa vida corrida também, não tem tempo pra assistir televisão, né? Tá no carro, tá indo pra algum lugar, já coloca o podcast pra escutar. Vai ser bom. A gente está começando agora no final do ano, mas a partir do ano que vem a gente vai começar a temporada certinho, a nossa primeira temporada do Pode Mais Saúde. Mas vamos chamar nossos convidados. Vamos chamar aí primeiro a enfermeira coordenadora do curso de enfermagem, a enfermeira Alana Mafra. E aí, coordenadora, como você está? Tudo bem? Tudo jóia, gente? É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Dividindo essa mesa com pessoas tão importantes para a enfermagem, para o nosso curso. E eu acho que o espaço Pode Mais Saúde vai ser aí um evento mesmo, né? Uma coisa bem interessante para a saúde, onde a gente tem a ideia já de trazer vários convidados, várias pessoas da área da saúde para trabalhar diversos temas. Então, acho que vai ser bem bacana. Né, professor André? Sim, estamos aí. Acho que é movimentar o grupo acadêmico mesmo, trazer novidades para esse grupo acadêmico, para melhorar e ampliar a formação desses alunos. Me apresentei então, quem não conhece, né? Mas quem não conhece, nosso professor aqui da casa e coordenador do curso técnico, o enfermeiro André. Está aqui com a gente também hoje, está somando aqui. E para terminar, completar essa mesa, a gente também chamou a enfermeira Vera, professora também, especialista em cardiologia. E aí, professora Vera? Então, boa tarde, primeiramente. Eu estou muito contente com o convite, né, de poder participar aqui dessa conversa que a gente está começando hoje, né, nesse primeiro episódio. Eu acredito que vai ser bastante proveitoso. Vai ser legal. Então vai ser bom que a gente vai tirar um momento aqui para a gente poder conversar bastante da atuação do enfermeiro em consultório, que você vai ter, e no final não, no meio, né? A gente vai contar uma surpresa aí, que como a gente está formulando aqui, muito legal para a Estácio. Está se contendo aqui. Vai lá, vamos lá. Então, pessoal, a gente queria saber um pouquinho de vocês, né? A experiência que vocês têm em consultório de enfermagem, qual foi a área que vocês já atuaram, né? Qual a especialidade? A gente queria saber um pouquinho de cada um de vocês. Bom, começando a falar um pouquinho, né, sobre o consultório de enfermagem, hoje é um boom muito grande, né, se falar em consultório de enfermagem, porque o enfermeiro hoje, ele pode empreender, né, o enfermeiro hoje fala-se muito em empreendedorismo dentro da enfermagem, então o enfermeiro, ele hoje, o consultório de enfermagem é um grande boom dentro da área aí da enfermagem. E aí nós, enquanto enfermeiros, temos diversas muito amplo, né? Uma gama de opções que a gente tem para estar trazendo para dentro desse consultório de enfermagem. E aí, com isso, a gente vem pensando, né, em diversas ações, em trazer isso para a comunidade acadêmica de uma forma geral, mostrando para os alunos, né, que existe esse outro lado, não somente você ser empregado, né, de uma grande empresa, né, de você trabalhar com uma grande empresa, mas você também poder ser o dono de uma empresa, que também é muito legal, e atuar ali dentro como enfermeiro, né, e você fazer o seu próprio horário. Então, a gente tem essa possibilidade hoje dentro da enfermagem, que é muito legal. E aí, a gente pode citar vários procedimentos, né, o ramo da estética, que hoje é tá bombando, né? Acho que tem alguns enfermeiros lá do hospital que se especializam, né? Trabalham. Alguns, né? Tem enfermeiro também. Especialista nessa área, né?
Você atendia também consultório como enfermeira ginecológica, especialista em ginecologia, né? Isso. Sou especialista em obstetrícia e ginecologia, também em saúde da família e da comunidade, ai, meu Deus, fugiu o nome agora. Bom, enfim, daqui a pouco eu vou lembrando. Corta aí, Matheus. Nada. Políticas públicas de saúde. E aí, dentro dessa área, né, o enfermeiro, dentro da estratégia de saúde, ele tem a oportunidade ele tem a autonomia, né, e a oportunidade de atender dentro do seu próprio consultório, ali na estratégia de saúde da família. Então, é um espaço onde o enfermeiro colhe preventivo, né, ele faz o pré-natal, que muitas pessoas não sabem, isso até uma parte muito grande da população acha que o pré-natal, a consulta de pré-natal ele é realizada somente pelo profissional médico, mas não, o enfermeiro, né, ele tem total autonomia de estar realizando o pré-natal de risco habitual dentro da estratégia de saúde da família, fora a consulta de puericultura, que é acompanhamento de crescimento, desenvolvimento da criança, né, desde o nascer até os 2 anos de idade, mensalmente, então isso também é realizado pelo enfermeiro, e consultas ginecológicas, né, e consultas de enfermagem de uma forma geral, hipertensos, diabéticos, todas essas consultas são realizadas ali pelo enfermeiro dentro da estratégia de saúde da família. E o que eu gosto muito de apontar, enfermeiro Eliseu, que o enfermeiro ele é um educador, né? A gente educa para a saúde. E na educação, dentro do próprio consultório, eu tive até uma grande professora que o consultório dela era só para dar educação em saúde mesmo. Sim. Preparar o cardíaco, preparar o paciente obeso, orientando contra a alimentação. Sim. E o cuidado com a criança em si, né? O RN, ir até a casa, dar esse cuidado para o RN. Isso também é uma grande função do enfermeiro. E estamos preparados para isso, né? Sim. Muita gente não pega essa autonomia, né, que a gente tem. Você atuava em consultório de cardiologia, não é? Isso. Na verdade, eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 ambulatórios de anticoagulação com pacientes cardiopatas e também tive a oportunidade de trabalhar numa clínica de insuficiência cardíaca há alguns anos atrás e aí agora eu até voltei, né? Estou atendendo os pacientes também que têm IC. A nossa categoria, esse profissional, enfermeiro, ele tem como prevenir, Sim. evitar muitos danos, prevenir doença para esse paciente, só com educação e saúde. Exatamente. Sem A gente- nenhuma medicação, só orientando, Só fazendo educação realmente, mas fazendo educação e a saúde. combinação de fatores. Eu atuo em 2, eu já tenho consultório de geriatria, né, programa de especialização, mas hoje eu atuo no consultório, no ambulatório de ST. Então a gente tem muito desse papel do enfermeiro fazendo exatamente isso. A gente faz toda uma mandala de prevenção combinada lá. Então a gente trabalha não só a perspectiva do preservativo e do córdão, mas a gente trabalha uma perspectiva de a redução de danos, como a gente consegue trabalhar esses fatores como enfermeiro. Mas além disso, eu acho que a gente consegue atuar. Por exemplo, lá a gente consegue, na parte de ST, que são medicações protocoladas pelo Ministério, a prescrição de alguns medicamentos pelo enfermeiro protocolados. Então a gente consegue a avaliação, diagnóstico de sífilis ou gonorreia, clamídia, a gente consegue ter isso lá também pelo enfermeiro fazendo no consultório. Isso é legal, que a gente consegue, por exemplo, lá na gestante já consegue isso também, né? Você consegue a prescrição de bezetacil, no tratamento da sífilis. De antibióticos, né, como bezetacil para sífilis, e outros antibióticos para tratar infecção urinária também. O enfermeiro, olha como é que foi mudando, né, ao longo do tempo, essa questão da autonomia do enfermeiro. Então, a gente receita, prescreve mesmo os antibióticos para tratar sífilis e infecção urinária, de acordo com o protocolo todo baseado no Ministério da Saúde. E aí, onde a gente prescreve e carimba essa receita. Assim como também nós fazemos pedidos de exame, né? Então, a gente pede ultrassonografia, a gente pede exames de rotina do pré-natal. Então, isso é muito bacana, né? A gente entrega resultados preventivos, né? De acordo com o protocolo também do município, a gente também prescreve, né? Ali o resultado preventivo. Então, a gente vai prescrever qual a medicação que essa paciente vai precisar usar, de acordo com a patologia que apareceu ali na coleta preventiva dela. Então, a gente também tem essa autonomia hoje. A gente tem falado muito disso na graduação, né? Sobre a autonomia do
do enfermeiro que está saindo agora para o mercado de trabalho. E eu escuto muito isso dos professores, porque ainda existem muitos alunos, muitos profissionais que não sabem desse poder que o consultório de enfermagem dá ao profissional. Isso é muito bacana a gente ressaltar isso, né? Não é só o consultório de enfermagem em si. A gente tem que empoderar. Sim. Quando você, eu falo sempre que a minha fala com os meninos, eles não são mais acadêmicos, eles são enfermeiros em formação. Eles estão em formação. Para empoderar mesmo, para sentir que está saindo de uma graduação empoderado. Até mesmo, Eliseu, quando a gente falou quando eu administro adulto idoso, na parte do idoso, eu prego muito para os meninos que ensina o enfermeiro a ensinar autonomia para esse idoso, a prevenção de risco de queda, que é uma das questões muito perigosas para o idoso em si, e a gente trabalha toda essa questão, a casa ideal para o idoso. O idoso ele não precisa morar num lar de longa permanência. Se ele tem condições de ficar dentro do lar dele, onde ele tem a convivência, o cheiro dele, é interessante que ele fique, mas que tenha um enfermeiro sempre orientando a essa equipe que vai estar com esse idoso e familiar. Não, e quando a gente estava falando também dessa parte de avaliação de exames, é uma dúvida que eu realmente tenho. Vocês no ambulatório de cardiologia, vocês também tinham essa autonomia, né? Vocês conseguiam fazer... Como que vocês faziam lá, nessa parte? Então, a gente, no ambulatório de anticoagulação, o que acontece? A gente tem que avaliar a faixa de INR desse paciente, até porque, dependendo da patologia, a faixa de INR é diferente. Então, para um paciente, por exemplo, que já fez uma troca valvar, tem uma válvula metálica. Então, a faixa de INR para esse paciente é de 2,5 a 3,5. Para uma pessoa normal é de 0,8 a 1,2. Já para esse paciente com uma válvula metálica, é uma faixa maior de INR, de 2,5 a 3,5. Já para outro tipo de patologia que também está ali no ambulatório de anticoagulação, FA, fibrilação atrial, a faixa de INR já é diferente. Similar, mas diferente, é de 2,0 a 3,0. E aí você vê também os tipos diferentes de anticoagulantes que esse paciente faz uso. E aí que está a parte que a gente tem que fazer educação em saúde com esse paciente para trazer ele para adesão ao tratamento, para que ele não tenha nenhum agravo de saúde, para que ele não tenha reinternação, né? Para que ele mantenha a faixa de INR dentro do que é terapêutico para ele. Então, a gente vê, por exemplo, paciente que tem essa válvula metálica, ele vai fazer uso do quê? Da varfarina, que também é conhecida como o Marefan. E aí, a gente também tem que fazer uma educação em saúde com esse paciente, porque o Marefan, você tem toda uma interferência da alimentação no valor do seu INR. Então, se aquele paciente vai consumir alimentos ricos em vitamina K, ele já vai chegar na próxima consulta no ambulatório com um valor que talvez esteja fora da faixa. E aí você tem que ver com esse paciente de que forma ele está tomando esse Marefan, qual a dose que ele está tomando, qual é o protocolo que ele está tomando na semana, que inclusive o paciente, geralmente nesse ambulatório, tem até uma carteira com esquemas de anticoagulação de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todos os dias da semana, qual é a dose que ele toma? É de 5 miligramas? É de 2,5 miligramas? E será que ele mudou a alimentação? Esse é de anticoagulação. Já no ambulatório de insuficiência cardíaca, a gente faz uma consulta de enfermagem bem ampla também com esse paciente, em que a gente avalia os exames dele de saúde, que a gente pede exame de sangue para a gente poder avaliar. A gente vê também outros pedidos, né, que tem pedido médico de eco. A gente vê a fração de injeção desse paciente. A gente vê se esse paciente tem uma restrição hídrica, porque isso tudo vai influenciar na patologia dele, na clínica dele. Ele pode chegar lá no consultório, igual a gente vê muito, ele é baseado, cheio de edema. E aí a gente vê. Isso aí. E exatamente isso, que é esse caso que o Mulher vem falando também. Que quando a gente fala de avaliação desse exame, obviamente, né, a gente não está falando de avaliação de exame com fim diagnóstico, mas que não entra na nossa área, mas a fim de diagnóstico de enfermagem. Mas não a fim de diagnóstico patológico, mas diagnóstico de enfermagem para a gente dar uma perspectiva realmente de prevenção. Porque quando a gente consegue ter um ambulatório de cardiologia atendendo esse paciente de forma preventiva, a gente consegue diminuir reinternações desse paciente. Isso deve ser um dado que vocês devem conseguir lá nesse ambulatório. Vocês devem conseguir diminuir reinternação por conta disso. Aí eu entro em Rose Santana, né? Claro. Eu entro em Rose Santana. Foi mandando nossa professora, né? Eu entro em Rose Santana, que você tem que trabalhar
através de diagnóstico de enfermagem, tratar esse paciente através de diagnóstico de enfermagem. Sim. Esse é o grande. Isso que o enfermeiro em formação, o enfermeiro em si tem que entender. Nós não estamos A galera para que não nós. vai treinando ali que nós uma vez só e Não. não vai. É a vida toda, né? E hoje a resolução 736, ela veio para isso, incluindo a avaliação lá em cima, incluindo também a prescrição de enfermagem, né? Sim. Para melhorar a vida dessa clientela. E quando a gente consegue, dentro do consultório, fazer esse processo todo, a gente consegue botar em prática isso, a gente consegue fazer os nossos diagnósticos independentes da área. Lá na nossa abordagem, como eu disse, a gente consegue fazer toda essa abordagem sindrômica do paciente. O paciente chega para mim e é muito legal. Não sei se vocês, depois vou abrir para vocês perguntar para vocês se vocês já tiveram isso. Não sei se vocês já passaram por estágio de atenção primária? Não, ainda está começando a parte de atenção primária. Porque, não sei se vocês já passaram pela situação, alguma situação difícil. Vocês já vivenciaram isso, uma situação mais complicada, ou de algum paciente recusando no consultório, a entrar em consultório como enfermeiro, já vivenciaram isso uma vez? Já, a gente tem isso todo, né? Cada história. Todos os dias. A gente tem isso. Eu vejo pela classificação de risco, onde o enfermeiro ele está bem atuando bem com consulta, né? Entendendo, não é só classificar. Você tem que entender a patologia desse paciente para não é você vai diagnosticar de acordo com o diagnóstico de enfermagem e classificá-lo. E muitas das vezes você classifica o paciente de azul ou verde, esse paciente não aceita aquela classificação, achando que você não é prescritor médico, que você não tem capacidade para fazer aquilo. Mas ainda, nós enfermagem no Brasil, nós estamos ainda num grande processo de transformação. Porque quando você fala em Canadá, quando você fala na América, né, as enfermeiras americanas que está bem evoluída nesse processo todo, porque é um outro tipo de profissional que na América só tem uma classificação, né? Só tem uma classificação, só tem enfermeiro. Aí, para você gerenciar serviço dentro da América, você tem que ser enfermeiro 8 anos dando assistência. Senão você não consegue ser gerente. Eu tenho muita dúvida sobre isso, de atuação dos Estados Unidos. Eu estava até pensando nisso falando, né? Que eu estava conversando com a ideia de ano que vem, a gente tem alguns profissionais que a gente conhece aqui, alguns ex-alunos e alguns profissionais de outras áreas de atuação. Você só consegue ser gerente, o topo do gerente, você tem que estar 8 anos atuando dentro da assistência e tendo o mestrado. Senão você não consegue. Eu sabia isso. Tem todo esse processo. Como eu atuo em fundamentos, eu dou SAI, né? Eu gosto muito da SAI, e a SAI eu tenho que estudar, né, para entender todo esse processo. Lá de fora, que eu conheço um pouco, são os meus amigos, eles não estão comentando, que são da Alemanha, que eles atuam lá na Alemanha. Atuam mais na parte hospitalar, na atenção básica, que a gente vai trazer para poder tirar essas dúvidas, porque é uma dúvida que a gente tem mesmo. Porque, por exemplo, a gente sabe que no Canadá, a atenção básica ela é muito avançada, a atenção básica no Canadá, ou em alguns outros países, mas tem muitos que a gente acha que está mais avançado por ser em primeiro mundo, mas que não são. A prevenção não é tão falada assim em vários outros lugares, como é no Brasil, bem divulgado, né? A Inglaterra, ela tem um grande, que seria para a Alana, né? A saúde da mulher, ela há um enfermeiro na Inglaterra, até mesmo uma princesa, né? A família todo o enfermeiro que faz. Auxiliar, né? Auxiliar. Faz parto em hospital, são pouquíssimas, raríssimos partos que são realizados aí quando é de alto risco, precisa fazer uma cesariana. Mas a maioria dos partos são partos normais e realizados dentro do domicílio, né? E aí tem o enfermeiro da equipe daquela paciente, né? Sim. Aqui o Brasil, a gente vê que o Brasil é um dos países que estão no topo, assim, de maior taxa de cesárea. Desses países, por exemplo, da Europa. Lembra Eu acho que a mentalidade das pessoas, depois da pandemia, principalmente em relação à enfermagem, ela vem mudando muito. Né? Eu acho que a enfermagem, a pandemia, ela foi uma situação horrível que aconteceu, logicamente, no mundo todo, mas a pandemia ela trouxe para a enfermagem um reconhecimento muito grande a nível da população, porque a população entendia a enfermagem como o quê?
como aqueles que estavam ali para dar banho no paciente, né, para auxiliar numa alimentação, para fazer uma medicação. Mas qual é o papel da enfermagem real nesse cenário todo? Né? E aí a pandemia mostrou isso para a população de uma forma geral. E com isso a gente ganhou muita autonomia. Com isso a gente ganhou piso. Eu já cheguei a atender pacientes, voltando lá na sua pergunta, eu já cheguei a atender pacientes, né? Eu atuei dentro de atenção básica muitos anos da minha vida, e aí eu já cheguei a atender pacientes, né? Eles marcavam a consulta de pré-natal na recepção, eu não sabia quem era a Alana, né? Marcando com a Alana. Beleza, chegavam lá, mas você é enfermeira? Você que vai fazer meu pré-natal? Mas não é com o médico? Não é o médico que faz o pré-natal? Não. Né, dentro da estratégia de saúde da família, é assim, né? A gente faz o correto, é um mês com o enfermeiro, um mês com o médico. E, por fim, eles gostavam tanto, né, que eles não queriam mais largar aquilo ali. E muitos vinham de fora, muitos vinham de consultórios particulares, de médicos, assim, super reconhecidos dentro do município, e para fazer pré-natal comigo ali dentro da atenção básica, né? Então a gente vê o quanto a gente faz a diferença, o quanto a gente pode fazer a diferença dentro da vida dessas famílias, desses pacientes. E aí a Vera tocou numa nomenclatura muito interessante, que é a questão da educação e saúde. A educação e saúde, muitas pessoas têm a ideia de que educação e saúde é você colocar um grupo de pessoas dentro de uma sala, de uma recepção de uma unidade de saúde, e você falar sobre determinado assunto da área de saúde. Mas não, você faz educação da saúde e saúde dentro do consultório de enfermagem, ali no tete-a-tete com o paciente. Você faz educação em saúde beira-leito. Individualizado, né? Individualizado. Né? Então, assim, é uma gama de possibilidades que a gente tem dentro do consultório de enfermagem hoje, e com toda essa autonomia do enfermeiro. E outra questão que eu gosto muito de falar, e falo muito com os alunos, a gente precisa mostrar para que a gente veio. Né? Nós precisamos ser os melhores, buscar ser a cada dia os melhores profissionais do mercado de trabalho. E é isso que a gente precisa implantar dentro da cabecinha de vocês, alunos. Exatamente A gente quer mudar os cenários, que muitas das vezes a gente vê que não está seguindo a linha que a gente gostaria de seguir. Então, hoje, a gente, né, como formadores de novos profissionais enfermeiros, a gente precisa, o nosso maior objetivo é esse, é trazer para o mercado de trabalho os melhores enfermeiros. E não né, ser para fazer a diferença e não ser mais do mesmo. Porque mais do mesmo já está cheio. Quando a gente fala mesmo? E não ter uma enfermagem tão mecânica, uma enfermagem humanizada, uma enfermagem científica, onde que você vai buscar pesquisar, onde você vai estudar feridas, onde você vai estudar o paciente como um todo. Científica. E quando você tem essa fundamentação, é o que você falou. Claro, muitos pacientes querem voltar porque falaram que, como a gente é simpático, como a gente é humano, mas também querem voltar porque percebem na gente um profissional que tem o conhecimento. Então, você buscar ir atrás do conhecimento para você pautar as suas decisões, porque quando você fala, por exemplo, imagina um paciente voltando lá para passar 1 hora em consultório com vocês conversavam disso, né? A primeira consulta na clínica de insuficiência cardíaca, a primeira consulta é sempre mais longa. Dura realmente por volta de 1 hora. A partir da segunda consulta em diante, que são as consultas de retorno, já são consultas mais curtas. Mas nessa primeira, a anamnese é muito maior. Você vê o estilo de vida daquele paciente. Porque o que a gente quer? A gente quer melhorar a qualidade de vida dele. Em qualquer consulta de enfermagem que a gente faça, dentro de qualquer área, dentro da enfermagem, a gente quer trazer qualidade de vida para esse paciente. Né? Reduzir os agravos, reduzir a reinternação desse paciente. Então, é aí que está a nossa importância também, como educador em saúde, fazendo uma consulta. E eles voltavam depois para a consulta de vocês também? Voltam, eles marcam. Assim que eles saem da consulta, eles já passam lá na recepção e marcam a próxima consulta com a gente. Com a gente. É exatamente isso. Lá na minha perspectiva, a gente vê exatamente isso, né? A gente tem que marcar na parte do que é o CTA que a gente atua. CTA é o Centro de Testagem e Aconselhamento. Antigamente, quando o CTA foi criado na década de 90, na pandemia, quando começou a surgir o HIV, AIDS,
o A era de anônimo, porque os testes eram anônimos. Mas agora, hoje em dia, os testes não são mais anônimos, o paciente pode se identificar e os testes são rápidos, então sai o resultado. Então, agora esse centro de testagem é aconselhamento. Então, o usuário vai lá, às vezes só para conversar, só para aconselhar, para tirar dúvidas. E aí a gente só, entre aspas, né? Porque aí a gente entende que às vezes ele vai lá para essa educação em saúde. Vai lá para conversar com o enfermeiro, para entender. E aí o que eu acho muito legal, eu converso bastante com meus amigos sobre isso, eu falo com os alunos, que a gente consegue ver lá no meu ambulatório, nós temos um médico, eu de enfermeiro, nós temos um psicólogo, um assistente social e uma técnica de enfermagem. Tem uma equipe completa só para agir na parte de ST. E aí você vê os usuários voltando e falando assim, não, mas olha só, eu quero qual é o dia que eu vou marcar tal dia. Ah, mas desse dia com quem? Quer com o enfermeiro Eliseu? Ah, eu quero vir para poder passar pela consulta com ele. Ele explicou, ele me orientou certinho, passei por outros profissionais, às vezes não tive até orientação. Muito grande, né? Por quê? Porque é diferenciado o trabalho do enfermeiro dentro do consultório. É um atendimento integral. Então, puxando um gancho nisso, teve uma consulta dessa na clínica que eu voltei, né? Alguns anos atrás eu estava lá nessa clínica de C e eu voltei recentemente. Aí a gente estava fazendo orientação. Uma coisa que a gente também pode fazer, dentre tantas coisas na consulta de enfermagem, é o aprazamento das medicações que aquele paciente traz na receita médica. Porque chega o paciente pra gente e fala, ah não, eu não tenho hora certa para tomar, eu pego todos os comprimidos de uma vez e tomo tudo junto. E aí a gente vai explicando que tem interação medicamentosa, que tem horário, que a gente pode fazer o aprazamento, entrega para ele esse plano. E aí ele fala, nossa, mas ninguém nunca tinha explicado isso para mim. Aí a gente fala, isso agora porque eu trabalho, né, na recepção de um hospital e já chegou assim, paciente, moça, por favor, você consegue me explicar aqui como que eu tomo esse remédio? Eu falei, meu Deus, Ele só quer eu uma vou lá orientação. e vou procurar meu ele remédio. só teve uma receita, mas ele não entendeu como que ele vai tomar aqueles remédios. Exatamente. A parte é exatamente isso. A polifarmácia. A polifarmácia que é com esse idoso que vai tomar mais, que é 4, 5 comprimidos, ele já está em polifarmácia. Às vezes ele toma muito medicamentos de interação e aí o papel do enfermeiro geriatra, ele atuar exatamente fazendo isso na sua consulta de enfermagem. Você aprazar pode no ambiente hospitalar. O pessoal entende aprasamento achando que é só no ambiente hospitalar, mas você pode aprazar para ele. E aí você pode, eu lembro muito bem quando a gente estava no consultório, que a gente tinha, por exemplo, acho que você também já contou essa experiência, esse idoso aqui que ele é analfabeto, o que a gente fazia? Para poder identificar que tomava em horários diferentes, a gente A gente fazia... desenha um sol, a gente desenha uma lua. Então a gente usa um recurso que a gente Uma possa comidinha, ali, né, pra dar para explicar para ele qual é o momento que ele vai tomar aquele remédio. O AS, na saúde do adulto idoso, quando eu trabalho com os meninos, o idoso, tem idoso que mora sozinho, que tem independência. Sim. Ele não precisa morar com ninguém. Ele tem muita capacidade de independência, autonomia, está lá na grade curricular da saúde do idoso, né? E você trabalha tudo isso, muitas das vezes ele não sabe ler. Você vai separar com isso sempre. Aí você tem que usar a sua estratégia toda. Você tem que preparar a sua equipe. Né? Nós ainda somos a única profissão que saímos da graduação gerenciando serviço. É por isso que a gente aprende a ser líder o tempo inteiro. E você tem que trabalhar com a equipe, trabalhar todos os seus agentes comunitários para lidar com aquele cenário daquele idoso. E essa atuação individualizada que a gente estava conversando, que a gente aprende muito, lembro muito bem na minha graduação, que aí, beleza, levar o paciente está com edema e membros superiores, vamos levantar a perna desse paciente. E a gente só olha dessa forma generalizada e a gente não entende muitas vezes que aquele idoso tem um plano de cuidados específico. Não adianta eu conversar com um idoso, por exemplo, que está com diabetes mellitus. Conversar com ele que ele tem que... Uma mãe que está com 3 filhos, tem neto, fala para ela, olha só, você tem que cortar, diminuir carboidrato, diminuir isso. Isso não quer ela que cozinha na casa dela para a família toda, ela não vai fazer 2 comidas, uma para a família e uma diferente para ela. Então a gente tem que entender essa perspectiva. Eu falava muito, eu lembro de quando eu passei em saúde da família, batei na clínica da família lá em Santa Marta, no Botafogo, a gente subiu um morro ali de Santa Marta, e aí eu saí da graduação com aquele foco, a gente tem que orientar ela quando for amamentar, tem que pegar o sol para poder ajudar na cicatrização. Aí eu entrava na casa da pessoa e ela não tinha ali uma janela, ela pegava só o quê? No meio da rua? E aí como que ela ia fazer isso? Não tem como a gente... não tinha uma área apropriada, a gente vai orientar ela a fazer uma higiene como? Se a gente não tem uma área de higiene para corporativo. Então, entender essas dificuldades que muitas vezes se perpassam naquele usuário, também é o nosso papel no consultório. No consultório a gente vai avaliar
papel como um todo, o idoso, o paciente e todas as abordagens que tem em volta dele. Para poder adaptar, né, cada realidade. Isso aí. Certinho. Exato. E esse plano de ação, essa prescrição de enfermagem, né, que está na nova resolução, a 736, né, de 2024, eu tenho que ter ela toda na cabeça, porque eu dou aula, né, e eu gosto muito de resolução, faz parte da gestão também, estou na gestão. E faz parte, você tem que entender todo esse processo. Até mesmo que a gente é fiscalizado, todo mundo e tem que entender. E lá diz o quê? Você tem que mudou todo o processo da avaliação e por a prescrição. Isso é importantíssimo. Isso vai mudar a vida desse cliente. Esse cliente vai ter o quê? Vai mudar. A sua equipe de enfermagem ela vai ter um outro olhar. Olha, meu enfermeiro prescreveu aqui. E na prescrição, o prescritor ele não tem que colocar na prescrição dele. Cabeceira de 45 graus. Não, isso faz parte do cuidar. É meu. Quanto enfermeiro. Curativo. Curativo. Fazer curativo. Coloca. Infelizmente, Isso aqui vai eu já vi Calma. até para colocar, realizar curativo de ossos de gastrostomia. Sim, Gente, que é nosso, né? Faz parte do nosso viver, né? Da nossa profissão. Mas para quebrar isso tudo, é vocês. Exato. E tem que ter conhecimento. Se a gente não mostrar, o que acaba que outro profissional estava pegando? Eu tenho que ter fundamentação teórica, Exatamente. entendeu? Fundamentação teórica junto com a prática. A prática é o dia a dia. Mas sair daqui com 80%, 70% de fundamentação é um dever meu, da Lana, da professora Vera, do professor Eliseu, te conduzir para a vida de vocês, profissional. Esse é o nosso papel. Para isso que a gente está aqui. Aí quando o professor ele é rigoroso demais, cobra demais, não é maldade, é dever. Porque aí a gente vai cuidar de vida, né, gente? Sim. Nós cuidamos de vida, né? É o amor do outro que tá ali. Sim. A gente precisa ter muito respeito, muito carinho, muita humanização, né? A gente fala em humanização o tempo inteiro, parece que é esquisito, né? Porque Somos nós. somos humanos, né? Então deveria ser humanizados, né? Mas infelizmente E a para realidade não é essa. 2025, coordenadora Lana, todos os meninos com técnico, eu quero, eu acho que eles vai gostar, a Vera também, eu vim para cá para essa reunião com planos na minha cabeça, eu quero mais, eu tô arrepiado, eu quero viver. Exato. Eu quero viver a academia, eu quero dedicar mais à academia, eu quero dedicar mais à universidade que está, meu outro trabalho, entendeu? Eu estou vivo e feliz. Digo do fundo do meu coração, muito feliz. E a gente tem uma oportunidade excelente aqui dentro, gente. A gente tem equipe de enfermagem aqui dentro. Sim. Nós temos um curso técnico É isso. e nós temos uma graduação. É isso que Né? eu quero. Então a gente pode muita coisa aqui. Esse eu quero fazer o quê, Eliseu? Integrar. Vera, Alana, fazer essa integração dos meninos também. E até ao curso técnico. Hoje, quem vai dar a aula vai ser a Luana. Quem vai dar a aula vai ser a Amanda. Excelente. Professora, Sala de aula efetiva. sala de aula efetiva. Vocês, o professor enfermeiro que vai estar lá, dando, por exemplo, tecnologia e técnica. Vocês vão entrar lá, vocês vão passar o conhecimento de vocês. Sabe por que isso, André? Porque você vai lidar com esse futuro técnico, você vai ser enfermeiro desse futuro técnico, tá? Você Já vai aprender a trabalhar em equipe, né? E a gente está conversando sobre educação em saúde. Se a gente fala muito de educação em saúde, a gente muda essa educação, como falar e se pôr dentro de sala de aula. Esse aluno vai sair da formação sabendo fazer educação em saúde para o usuário. E é isso que vocês falaram. Pauta um próximo tópico que a gente vai conversar. Não para eles, muitos têm dificuldade É de integrar falar em isso. público, né? Isso vai ser E uma coisa que a gente estava conversando, eu e a Luana, antes de começar, a gente estava falando sobre isso. Um dos tópicos que a gente queria conversar é a perspectiva futura. O que vocês acham? Fala pra gente aí, Vera, começar aí. O que você acha?
caminho para consultório de enfermagem. O que você acha que o enfermeiro pode fazer? Você tem uma dica para quem é enfermeiro que está assistindo lá, um graduando, quer abrir um consultório de enfermagem, o que ele pode fazer como uma dica, estratégia? O que você tem como opinião aí? Então, já existe regulamentação, o COFEN já respalda. Então, na verdade, a gente já tem essa possibilidade de abrir mesmo um consultório de enfermagem, né? E aí a gente tem todo o cadastro, né, com o conselho, com a vigilância sanitária, tudo para a gente poder montar um consultório de enfermagem. E aí, a partir daquilo ali, o enfermeiro que tem interesse em empreender nessa área, ele vai trabalhar o que ele tem expertise. Então, qual é a área que ele trabalha? Ele trabalha com geriatria, então ele pode abrir uma clínica, um consultório de enfermagem para atender esses pacientes. Ou não, ele tem expertise em cardiologia. Ou não, ele já é um enfermeiro que tem especialização em estética, também pode trabalhar com isso. Ou então um estomaterapeuta, um paciente que já tem expertise em feridas, pode ser um ambulatório de feridas que ele vai abrir no consultório de enfermagem. Então eu acredito que tem muito potencial para isso crescer daqui para frente. A gente tem um futuro aí que isso está cada vez maior. Esse empreendedorismo. E acho que isso é uma coisa que dá pra gente estimular, porque o passo a passo pra gente poder desenvolver e criar um consultório é tranquilo. O pessoal acha que é muito mais complexo, mas você tem que fazer o quê? Você tem que ir registrar, segundo o conselho daqui do Rio de Janeiro, que a gente está no Rio de Janeiro, mas o conselho que você tiver, a resolução 568 do conselho, a partir de 2018, autoriza isso do consultório de enfermagem. Então você tem que abrir isso, pegar, como a Vera falou, o alvará, e aí você começa a desenvolver essas atividades. E aí acho que esse seria um bom momento para a gente já estar falando de futuro, perspectiva. A gente falou de várias, a Vera trouxe várias opções aí. Estomoterapia, você relembrou bem aí. A gente tem algumas grandes enfermeiras estomoterapeutas aqui em Resende, que tem consultório. Eu acho que é até uma boa ideia de próximo aí, a gente trazer algumas estomoterapeutas que podem atuar. A gente conhece pelo menos umas 3, 4 que atuam em seus consultórios. Eu já vi depoimento de pessoas que falaram pra mim, não, olha só, eu vou lá e eu pago a consulta dessa primeira e eu escolhi fazer com ela porque eu percebi que ela tinha conhecimento para tal e aí eu preferi, não, eu vou fazer, eu vou pagar do meu bolso, não vou querer que passe pelo plano, porque eu vou querer isso aqui é uma boa profissional e a ferida dele, que é uma ferida crônica, com o tratamento com ela, que ela está tratando aquela ferida dele, está melhorando. Exatamente. Então já vira um cliente. Eu falo isso para os alunos, alguns alunos me perguntaram uma vez sobre abrir página no Instagram, e isso eu falo, olha só, público vai ter, mas se você comentar, eu não sei se eu vou abrir meu consultório de puericultura, porque não sei se vai ter, isso você não vai ter. A primeira coisa é você entender e criar essa necessidade no seu público, você virar e mostrar para ele, olha só, você é profissional. Exatamente, e se não tem, eu acho que tem como você criar demanda. Por exemplo, às vezes não tem a demanda porque não tem outro. Então se você virar e falar assim aqui no município, olha só, gente, eu estou abrindo consultório de puericultura, então você... Já levou seu filho para uma puericultura com um enfermeiro? Mas por que eu tenho que levar ele com você? Porque eu tenho um atendimento especializado, porque eu tenho capacitação para isso. E o seu filho aqui, eu vou ensinar para você como que é. Eu já vi consultório de enfermeiro ensinando a mãe a fazer a amamentação. Hoje, muitas vezes, E o que a gente recebe de paciente hoje, dentro da pediatria, né, de crianças, de recém-nascidos, que com a mãe, com dificuldade de amamentar, gente, é gigantesco o número de pacientes. Né? Então, olha o quanto a gente pode estar ajudando dentro desse a VTube, ela postou há um tempo atrás, foi você que me enviado, foi? Que dentro da equipe dela, ela tinha uma consultora de amamentação. Que era uma enfermeira. E ela postou, marcou essa consultora, mostrando, olha aí, uma enfermeira fazendo essa autonomia lenta. Então você cria essa necessidade e você tem essa necessidade. Então não tem como você empreender bem. Puxa aí pra gente, qual é a novidade? A Luana puxa aí pra gente, qual é a novidade que a gente tá? A Luana tá aqui representando também, né? Além de estar aqui como acadêmica representando a academia, tá representando a Liga de Estratégia de Saúde da Família, a gente não tinha comentado ainda. Fala um pouquinho da Liga, da experiência e conta a novidade aí que a gente tem pro ano de 2025. Então, pessoal, a gente está com a Liga, né, acadêmica em Estratégia de Saúde da Família. Foi puxada pela Lana, pelo Eliseu, né? Estamos aí com a chapa, trabalhando bastante. E a grande novidade, né, que a gente tem para falar que nós vamos inaugurar, né, o nosso consultório de enfermagem, né? Vai acontecer aqui dentro da universidade mesmo, já está tudo arrumadinho, a gente está ajustando os últimos detalhes, né? Eliseu e a Lana estão aí nos bastidores, né?
fazendo as reuniões para poder a gente É. iniciar, né, Claro. os atendimentos. E vai ser uma coisa muito bacana, muito enriquecedora, né, para os alunos. A gente vai poder ter esse contato com os pacientes, com a população, antes mesmo de irmos para campo de estágio. Isso para a gente vai ser maravilhoso, vai ser muito bom. Né? André, fala pra gente o que você acha dessa experiência do consultório que você está Eu achando. Então, eu sou da casa, né? Sim. Regresso da casa. E a minha turma de 2010, ela já pensava a gente montar um consultório de enfermagem junto com a professora Isabel Fonseca, a professora Miriam Salles, né? Que foram as primeiras professoras da casa, a professora Farida. E de montar esse consultório, mas ficou naquela coisa, terceira turma, teve, entendeu, aquele impacto todo. Eu fico muito feliz. É um sonho meu também que será realizado, né? E isso não vai ser muito importante para o público acadêmico, Sim. e para a população. Sim. É mais uma porta, mais um espaço, uma ambiência que você vai tratar de pessoas. E não tenha medo, tratar de pessoas com enfermeiros em formação é muito importante, porque você tem muita. Esse enfermeiro em formação, ele quer muito que dê certo, né? Nós enfermeiros, né? Passamos por tudo isso, e essa ansiedade de fazer um curativo de excelência, fazer um preventivo de excelência, é um enfermeiro em formação. Ele quer fazer bonito. E isso também, Eliseu, Vera, Alana, Luana, isso passa muita confiança Sim. no público que a gente vai receber. E Vera, você conta essa experiência, que a Vera atuou já na graduação também, que você atuava no consultório, né? Junto com profissionais da informática. O que você daria de dica para os alunos que vão estar atuando nesse consultório de enfermagem, que vão estar entrando nesse consultório como acadêmicos? Foi quando você iniciou nessa área, que se hoje você tem essa paixão por atender em consultório, por consultório de cardiologia para acolher, e hoje você tem a experiência reversa, né? Você estava contando que você hoje recebe alunos junto com você em consultório. O que você dá de dica aí para os alunos que vão estar passando por isso? Então, pegando esse gancho, na verdade, a gente tem um projeto de extensão, né, nessa universidade, e tem acadêmicos. E os acadêmicos estão acompanhando as consultas do enfermeiro com esse paciente. E aí, o que o André falou foi super interessante, porque o aluno, ele quer, ainda durante a graduação, ter experiência. Então, eu também tive a oportunidade de ficar numa clínica da família, no acadêmico bolsista. Então, assim, caramba, tinha o meu preceptor. Eu queria aprender tudo com ele. Então, a dica é, sugue bastante o seu preceptor no consultório. Suga muito, né? Me preparem. Porque às vezes tem muita coisa e às vezes no preceptor não vai lembrar. Quando vocês falam, tudo, vão perguntando, vai puxando esse gancho. Eu acho que vai ter um grande avanço. A gente está na casa também, tá com a pós-graduação de estratégia de saúde da família, e a gente também vai ter esse campo para o pessoal da pós de estratégia. Então vai ter enfermeiros de pós-graduação que estão se especializando em saúde da família, atuando juntamente com esses alunos, e por que não também não trazer, em cada consulta, trazer um aluno de curso técnico? E aí, quando a gente fala, a gente puxa esse, por exemplo, a gente estava falando de empreendedorismo, por que não só o empreendedorismo gerando emprego? Esse enfermeiro que está abrindo um consultório pode contratar técnico, contratar ele, sua supervisão. Então você vai passar a ser o enfermeiro que está empreendendo e gerando emprego, né? Empregando. Isso que é a coisa mais que faz do empreendedorismo, né? Então vemos que você avança. E Ana, o que você está achando aí dessa experiência de a gente abrir esse As consultório? expectativas são as melhores, né? Tem 5 anos que eu estou aqui na Estácio, né, como coordenadora do curso de enfermagem. E assim, foi um sonho, né, que eu tive desde quando eu pisei aqui dentro pela primeira vez. Eu vi o espaço nunca tinha sido aberto, e aí a minha cabeça fervia, né? Eu ficava pensando, meu Deus, a gente precisa abrir, a gente precisa fazer acontecer, mas eu entrei junto com a pandemia, né? Então a gente estava naquele momento de aula online, de Teams, né? Então tudo à distância, e a gente foi deixando passar esse sonho, né? Vamos dizer assim. E aí agora, né, com a Liga Acadêmica, esse sonho voltou.
a reflorescer. E aí é com o apoio da Liga Acadêmica de Saúde da Família, com o apoio do professor Eliseu, o professor André, que tem sido peças fundamentais nesse projeto, né, nessa ideia, esse plano que a gente tem, que hoje vai se tornar realidade, graças a Deus, com todo o apoio da Prefeitura Municipal de Resende também. A gente vai conseguir abrir esse nosso consultório e vai ter um grande campo de atuação para os nossos alunos, tanto do curso técnico quanto da graduação. No sentido da gente levar esses alunos a realizarem os projetos de extensão dentro do consultório, porque nós temos hoje várias disciplinas extensionistas, né? Então, seria mais um campo ali de atuação, de ser mais um campo de estágio também, porque aí o estágio de saúde coletiva, eles vão poder, saúde da mulher, eles vão poder estar atuando ali dentro. Então, a gente traz com tudo isso né, oportunidades extremamente diferentes aos nossos alunos, né? Porque aqui a gente está dentro da nossa casa. Sim, sim. Né? E eu digo assim, eu acho que assim, um dos grandes objetivos e o que fica muito dentro do meu coração de trazer esse consultório de enfermagem para dentro da universidade, hoje até eu e o professor André estavam conversando sobre isso, a gente oportuniza pessoas que não têm condições de buscar um atendimento de saúde, que são os universitários, que trabalham o dia inteiro para pagar a faculdade, e à noite sai do trabalho e à noite vem para a faculdade, que vai chegar em casa 10, 11 horas da noite e não tem como cuidar da saúde. Vai colher um preventivo qual horário? Né? Vai tomar uma vacina de rotina que de repente o serviço esteja cobrando, em qual horário? Né, vai verificar uma pressão, uma glicose, né, vai ter uma orientação de saúde, vai tirar suas dúvidas em qual horário. Então, a gente consegue atender hoje, principalmente, né, eu acho que é um dos nossos maiores objetivos, a gente atender principalmente essa comunidade acadêmica, né, que não tem recursos, né, não tem tempo para estar indo buscar esses atendimentos de saúde. Isso é essencial. A gente começa muito, a gente está gravando esse podcast no mês de novembro, e em novembro a gente fala sobre saúde do homem, a gente conversa muito sobre isso, que muitas vezes a saúde desse homem é negligenciada justamente por isso, porque muitas vezes ele várias famílias específicas, ele vai estar trabalhando o dia todo, não vai poder ter essa oportunidade. Claro, você vai ter muitos mulheres passando por isso, que vão estar com a criança durante o dia todo ou de noite. Exato. De noite, às vezes, é o momento que o marido chega em casa que ela poderia ir para um consultório, que ela não teria essa oportunidade. Então, aqui, a gente abrindo isso, a gente vai conseguir essa oportunidade maior. Então, vai ser um benefício para o público, para os alunos que vão estar vivenciando isso, vão estar tendo essa experiência. Então, acho que a gente só tem a ganhar realmente com isso. A gente já está nessas reuniões, a gente já está terminando os últimos preparativos aí para a gente poder... Eu achei muito, eu estava no carro com a Lana, saindo da reunião, né? E você não dando, achei super assim, que empolgação desse rapaz. E eu fico muito feliz, eu agora... vendo essa casa, onde está lá, eu vou levar o nome desse estado da vida na minha história profissional. As minhas 3 graduações, eu sou formada aqui, eu não canso de falar, eu sou dessa casa. E quando eu vejo a gente andando, procurando melhorar a vida acadêmica dos alunos, entendeu? E juntos, né? Unidos, né? A gente hoje tem uma união muito grande. Segurando na mão do outro. E eu vi, nossa, esse cara tá muito empolgado. Eu pensei comigo, o cara tá muito empolgado, isso é muito bom. Fiquei muito feliz. E uma coisa legal, que eu falei isso quando eu estava falando com os meninos da Liga de Urgência e Emergência, e quando você tem esses alunos voltados na Liga, a gente consultório vai ter esse benefício, você faz com que a universidade pare de ser um espaço onde o aluno vem, tem aula e vai embora para casa. Ele passa a querer estar ali, ele se entende como parte da universidade. E quando o aluno se entende como parte da universidade, ele vai querer, não, eu quero melhorar esse consultório aqui, porque eu atuo, faz parte de mim. E ele, como você estava falando, como você é apaixonado pela casa, exatamente essa paixão a gente gera nos alunos. Esse é o nosso objetivo, gerar essa paixão no aluno, ou no curso técnico que vai querer depois fazer uma faculdade, ou na faculdade que vai querer fazer uma boa graduação, crescer, progredir. E o ideal é que fique na casa. Que não tenha vínculo com essa casa. E é bom a gente falar também, professor, que a gente, além de né, dessas oportunidades que a gente traz no momento acadêmico para esses alunos,
esses alunos saem daqui, na sua grande maioria, acho que posso dizer 95%, Empregado. empregados. Né? Então, hoje, nós temos aluna recém-formada, que se formou no final do ano com a gente, dando aula no curso técnico. Por quê? Porque era aluna de destaque, porque se comprometeu, porque está buscando fazer uma pós-graduação, né? E está hoje trabalhando com a gente, assim, brilhando. Né? Então, a gente oferta essas oportunidades, porque a gente vê que os alunos têm vontade. Né? E modéstia à parte, hoje, tá? Eu tenho os melhores professores do Brasil dentro do curso de enfermagem. O nosso Tá muito bacana. um time Né? muito E aí eu forte. posso puxar a sardinha também dos meus alunos, porque os meus alunos fazem a diferença, né, minha irmã? Sim. Né, professor? Eles abraçam nossas Eles ideias. abraçam as ideias, eles trazem novas ideias. Então, Tá. isso é o grande diferencial de vocês. Isso é o que vai fazer amanhã o professor Eliseu, o professor Alberto, o professor André, a indicar, olha, poxa, eu estou precisando de um enfermeiro com tal perfil para atuar em tal área. Poxa, tem a Luana. A Luana brilhou, né, na graduação. A Luana estava com a gente em todos os momentos. A Luana participava. A Luana é inteligentíssima. Então, é isso que nós queremos. Eu acho que é isso o nosso grande objetivo, Sim. com todas essas ações, com consultórios de enfermagem, com todas as parcerias que a gente busca a todo momento, e principalmente com a união que nós temos dentro do nosso corpo de docente, hoje, dentro da universidade. Ninguém quer ganhar mais que ninguém. Ninguém quer que ajuda. Vai ser briga. E aí, a gente Mas quer legal, porque tem uma crescer equipe que dos está nossos junto, alunos. abraçada, mãos dadas. E a gente entende exatamente isso. Isso faz muito. Isso complementa. Isso é bom até os alunos reverberam isso para os alunos. Eles percebem essa ideia. E aí, quer falar aí, Luana? Só voltando pro consultório aqui, que eu fiquei empolgada com o assunto. Vocês acabaram respondendo uma das perguntas que eu já tinha conversado com o pessoal aí nos bastidores, né? Eles tinham perguntado, mas quem vai poder ser atendido nesse consultório? Então, qual seria o público-alvo, né? Vocês já responderam pra gente. E aí, a gente queria saber, só te cortando um pouquinho, a gente falou da comunidade acadêmica, Sim. mas não só a comunidade acadêmica, assim como seus familiares e o público no geral, né? Em geral, as portas estão abertas. Nós teremos, o objetivo é termos um consultório portas abertas. E acompanha as redes sociais, tanto da Enfermagem Estácio, quanto da Liga de Saúde da Família, que a gente vai estar divulgando todas as agendas e dias de consultas, para as pessoas poderem fazer ações, para estarem marcando. Depois, gente, a gente vai deixar o arroba, né? Tem como deixar Na descrição, isso, a gente né? vai botar. Isso, é Laespa, tá? Arroba Laespa. E aí eu vou falar outra pergunta já, que a gente colocou aqui. Quais as principais demandas, né, que vão ser atendidas? Que tipo de consulta, que tipo de exame vai ser realizado nesse consultório? Vão ter exames que não vão ser feitos? Como vai ser isso? A gente está terminando todas as negociações com a prefeitura para a gente ter esses limites e possibilidades que a gente vai poder atuar. A gente vai estar atendendo como consulta de enfermagem todas as perspectivas que a gente falou aqui durante toda essa conversa, a parte de toda a puricultura, de pré-natal, a gente vai poder estar atendendo, fazendo todo esse acompanhamento dessa mulher, exame de saúde da mulher, a parte de ST, a gente vai estar fazendo essa abordagem de toda a mandala de prevenção, priorizando qual é a estratégia para aquele usuário. A gente vai estar fazendo consultas com pacientes como idosos, como o André falou, pacientes de cardiologia, como a Vera falou. Então, todo esse segmento do hiperdia a gente vai estar abordando, fazendo curativos, sala de movimentação, orientações. Então, exatamente essa é a ideia. Quando a gente teve a ideia de fazer esse podcast, a gente chamou pessoas especialistas nessas áreas para a gente poder estar mostrando todas essas áreas que a gente vai estar atuando dentro do consultório. Legal, vai ser uma coisa bem abrangente, então, né? Sim, Vai sim. poder... Vai agendar lá, vocês vão perceber isso. A gente vai ter lá a agenda com a demanda, a gente vai ter que abrir mais dias daqui a pouco. A gente vai, olha só, esses dias que a gente propôs, a gente não está cabendo na agenda. Cheia, tem que abrir mais. E a ideia, Olha que coisa chata, a gente tá com a agenda cheia na a casa. ideia inicialmente, né, é que a gente comece a funcionar esse consultório, né, que a gente consiga inaugurar de fato uns atendimentos no início do semestre, no Exato. próximo semestre, né, de 25.1, a gente já está com a agenda aberta aí para atender todo esse E lembrando que a gente está falando de agenda, a gente está falando disso, mas lembrando que os atendimentos vão ser gratuitos. A gente vai estar realmente ofertando esses atendimentos. A universidade está de portas abertas para o público, para os juristas, para poder estar entrando aqui e sendo atendido pela universidade. Isso que é o mais interessante. O objetivo é movimentar Exato. toda a academia, Exato. trazer Exato. o público para a academia, movimentar, entendeu? E é muito bom. Tem uma pergunta agora, né, para os quatro aí.
Vamos ver o que vocês vão soltar pra gente. A gente sabe, né, que os alunos da Estácio, os formandos em enfermagem, a gente tem um nível de aprendizado bacana, alto, né? Isso é reconhecido na região. E o quanto vocês acham assim, que a experiência do consultório em si, ela vai poder agregar no currículo, na nossa experiência profissional, né? E tornar esse sistema de ensino ainda mais eficaz? Então, principalmente, né, a questão de oportunizar essas atividades extramuros. Então, a gente sai de sala de aula, de todo aquele aprendizado que a gente tem em sala de aula e que é fundamental, que a gente não pode deixar de ter, né, todo o conteúdo teórico que a gente aprende em sala de aula, e a gente vai para a prática no paciente em si, né, e não somente em bonecos dentro dos laboratórios, né, como a gente tem hoje, que os nossos laboratórios são altamente equipados aí para recepcionar os nossos alunos, mas a gente vai para o atendimento real, né, vivenciar a enfermagem no mundo real. Né? Então, eu acho que isso vai ser uma experiência, assim, gigantesca para os nossos alunos, até mesmo antes de campo de estágio. Então, a gente oportuniza toda essa experiência para eles antes deles entrarem em campo de estágio. Eles vão para campo de estágio já num nível ali altíssimo de conhecimento científico e prático. Né? Outra pergunta também que me fizeram é a partir de que período esse aluno vai poder estar atuando, né? Estar atuando nesse consultório? Pode ele sair da saúde, passar pela saúde da mulher, passar pela saúde da criança, fazer todos os ensinos, né? Porque aí você vai ter, você já vai ter fundamental. Isso, tem esse pré-requisito para entrar dentro do consultório. Ele vai estar atuando dentro da liga, desde o primeiro período ele está aberto, a porta da liga está aberta. Só que, claro, a parte de atuação da liga vai estar sendo diferenciada de acordo com as matérias. Então, aquele aluno que está no primeiro período, vou entrar no curso de enfermagem no ano que vem. Eu posso já entrar na liga? Claro, a gente vai estar abrindo a inscrição nesse momento. A gente está com a liga já cheia, mas continua se inscrevendo, porque aí tem que abrir vagas novamente, vai estar chamando mais membros. Esse aluno vai poder entrar na liga e vai estar junto com algum aluno que já está no meio, no final da graduação, que vai estar ajudando esse aluno que está no início. Então vai otimizar essa parte. E a gente pode colocar ele para quê? Para cuidar da agenda. Exato. Uma coisa, a prática mesmo, ele só vai poder atuar depois dos ensinos. Exato. Aí, igual no campo de estágio, você vai para campo, é fundamental aquilo que vai colocar em ação. Aquilo que foi a teoria em ação, depois que você faz todos os ensinos. É da mesma forma. Então, nono e décimo que vai atuar ali. Exatamente. Ele vai estar atuando de acordo com as matérias que ele for fazer na graduação. A conversa está muito boa, mas a gente tem que começar a finalizar. Então, acho que eu queria passar para cada um falar uma palavra final, o que vocês falam exatamente disso, dessa nossa conversa. E aí depois a gente finaliza. E a ideia realmente foi de trazer a Luana, que é essa ideia do Pode Mais Saúde. A gente tem que trazer alunos junto com profissionais da área, para o aluno poder tirar esse momento do aluno tirar as dúvidas. Eu quero atuar aqui, então, no próximo Pode Mais Saúde, a gente vai trazer aluno de fisioterapia com um professor de fisioterapia aqui, um profissional já da área, para falar sobre possibilidades. Vai trazer um aluno de enfermagem com, a gente falou, com estomoterapeuta, para tirar as dúvidas. Então, é sempre essa a ideia. Então, o que a aluna achou dessa ideia, dessa troca aqui, desse momento, dessa conversa? Gente, um momento maravilhoso, né? E eu acho que a palavra final, assim, para concluir, é gratidão, né? Gratidão pelo corpo docente que nós construímos hoje dentro da universidade. Por ter vocês nos apoiando como professores sempre, em todas as ações, isso para a gente é muito importante. Né? A gente está na rua, a gente está dentro dos hospitais, a gente está nos postos de saúde, a gente está na prefeitura, a gente está nos municípios vizinhos. Então, essa parceria de vocês é de fundamental importância. E estendo também os agradecimentos, e aí Luana representando hoje aqui todos os alunos do corpo discente dessa universidade. Gratidão.
né? Só gratidão a vocês por abraçarem nossas ideias, por serem tão participativos, né? Pela união que vocês construíram dentro da Liga Acadêmica e que a gente possa manter essa união daqui para frente e até a formação de vocês, né? Isso é muito importante, é a gente aprender a trabalhar em equipe e a gente começa a aprender aqui dentro, né? Então, assim, a minha palavra hoje é gratidão, né? Respeito, carinho por cada um de vocês, docentes e discentes dessa universidade, né? E eu acho que a gente só tem a crescer, né? Com todas essas ideias, com toda esse carinho, essa emoção que a gente está sentindo hoje aqui dentro desse podcast, a gente só tem a crescer, evoluir e trazer, ofertar cada vez mais o melhor para os nossos alunos, né? E formar enfermeiros de qualidade, enfermeiros que serão com certeza os melhores do mercado de trabalho. André, Então, quero agradecer a presença de todos. Eu acho isso muito interessante. É crescimento para o curso. E não posso deixar, porque o meu papel, um dos meus papéis também dentro do curso de enfermagem é buscativa. É buscar trazer alunos para o sim, curso. sim. Esse é um dos meus. Esse é o meu comprometimento com o curso. Sim, sim. Né, sempre. E está aberta, as matrículas estão abertas. Venha conhecer o nosso curso. Técnico após Do curso graduação. técnico após graduação, né? O professor Eliseu Ótimo, lembrou muito aqui. bem. Então, venha. É uma casa muito boa de Sim, estudar. sim. É uma casa que te dá recursos. E tem um dos melhores laboratórios. Né, que nota 5. MEC, nota 5. E eu acho que é interessante. Venha conhecer nosso laboratório de anatomia. Venha fazer seu brilho. O nosso laboratório de anatomia é muito interessante. Nós temos peças Diferen- cadavéricas, que é um Isso. diferencial aqui das E- concorrentes. Parte pós-graduações a gente tem aqui também, né? Que você ia E falar. falando agora, a gente está ofertando para vocês do curso técnico a pós-graduação. A pós-graduação que está aberta hoje na universidade é saúde da família, é saúde da obstetrícia, urgência e emergência e saúde da criança e do adolescente. Neonatologia e pediatria. E aberta aí para todos, é muita emoção, né? Começa a engasgar. E venham conhecer. Nota 5 no MEC. É bom porque a gente vai estar. A universidade está isso, de portas abertas. Então dá para vir, conversar, tirar as dúvidas, conhecer os laboratórios e ver exatamente esse consultório de enfermagem que a gente está conversando aqui, que está terminando já para inaugurar aí. Então é legal para o aluno ver, ter essa perspectiva que pode ter esse campo de atuação, né? Então isso é muito legal. Professora Vera também. Acredito que isso aí vai agregar muito, né, para os alunos. Eu acho que esse primeiro episódio foi uma grande prévia do que está por vir, né? E aí é isso, aproveitem as oportunidades que estão surgindo. E é o que a gente estava falando, né? O empreendedorismo. Então, incentivar isso, que a enfermagem cada vez mais se especialize, mostre o seu valor, que temos um valor enorme e a gente não precisa ficar só falando, a gente mostra através de nossas ações e de como que a gente consegue atuar. E isso vai ser um grande diferencial na enfermagem, né? Luana, então, para a gente finalizar, como foi esse primeiro episódio aqui do Pode Mais Saúde? Gente, foi maravilhoso, muito bom, muito enriquecedor, né, pra gente estar aqui do outro lado, podendo escutar aí de vocês essas Suas experiências. expectativas como aluna. Ah, eu tô muito empolgada. Veja, pode botar a mão na minha. Ai, que bom. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Ai, que Esse bom. período não está comigo. Período que vem, tô 2000. nossa universidade. Mas fazer estágio, né? Mas fazer estágio. Não, acho que Não, Próximo agora evento, não está, né? não. Tem uma alta complexidade em cirúrgica. isso, Vou pegar essa parte dele. Clínico médico cirúrgico. Legal. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês que estão aqui, a gente inaugurando esse Pode Mais Saúde. Então, muito obrigado. A gente vai botar aqui na legenda também toda a rede social, tanto da enfermagem quanto da Liga. Então, fiquem atentos que por enquanto, a gente está uma vez por mês aí. Quem sabe no futuro a gente faz uma vez a cada 15 dias. A gente vai estar aí com novos episódios de Pode Mais Saúde chegando aqui na Estácio. Foi um prazer, tá? Prazer, pessoal, receber vocês aqui. Bom, Muito obrigado.